Boa noite, meus irmãos. Ele vai falar. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, podendo falar com meus irmãos de congregação também. Estamos com a minha família, a gente está vindo para cá, aos pouquinhos nos achegando com os irmãos. Eu peço perdão por alguma coisa, eu sou um pouco tímido, apesar de ser pastor. Quando a gente chega num lugar onde a gente não conhece a maioria dos irmãos, eu fico um pouco receoso. Sim. Mas quero, assim como eu já falei lá no grupo, né, do WhatsApp, que fomos colocados, eu quero me colocar à disposição dos irmãos que vocês precisarem. Vou estar trabalhando aqui auxiliando o pastor José Carlos e estou à disposição dos irmãos, se vocês também precisarem. Eu não moro muito longe daqui, eu moro ali na Caneleira, então estarei sempre aqui com vocês. A minha esposa, infelizmente, na quarta-feira fica bem difícil dela vir por causa dos dois pequeninos, né? Se eles vierem para cá, vou correr um furacão aqui, os irmãos não vão conseguir. Sem classinha com eles é bem. No domingo de manhã eu vim e tive que ficar lá no fundo, trouxe desenho para eles fazerem. Eles estão naquela idade, né, de agitação, que é uma bênção, né? Amém. Mas aí então, ela ficou em casa cuidando deles, mas mandou um abraço para os irmãos. E assim que possível, ela estará aqui conosco, né? Para honra e glória do nosso Deus. O pastor pediu para mim trazer então um estudo, e quando a gente não tem um norte, né, do que falar, eu acho até um pouco mais difícil, né? E na verdade é bom, porque a gente pergunta para Deus o que Deus tem para falar para a igreja, né? Para os irmãos. E Deus me deu um texto que eu utilizo bastante quando eu estou aconselhando, quando eu estou trabalhando o coração dos irmãos, das pessoas. E eu queria compartilhar esse texto com vocês. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Vocês conhecem bem esse texto, muito conhecido. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Vamos ler? 1, do 13 ao 16. Estou aqui em pé, amados, porque eu estou com minha coluna um pouco... Não é bem a coluna, eu estou com uma dor um pouco nessa parte das costas e eu não consigo ficar virando para lá e para cá. Como meus irmãos estão em círculo hoje, né? Aí eu preferi ficar de pé, que aí eu consigo contemplar todos. Então, é só por isso que eu estou aqui, tá? Senão eu ficaria sentado junto com vocês, tá bom? Que é muito bom também. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do 13 ao 16, tá? 13 ao 16. Diz assim então a palavra do Senhor. Por isso, cingi-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso entendimento. Porque está escrito, acho que todos nós podemos falar juntos, né? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso é um texto muito conhecido, né? Eu queria extrair 3 coisas bem rápidas com vocês, que esse é um estudo que eu vejo na quarta-feira, é um estudo que trata mais da nossa intimidade, aquela coisa que a gente fica mais próximo, né? Pelo menos eu vejo assim. No domingo a gente tem uma pregação mais aberta, que fala para o público que está presente no culto, mas quarta-feira a gente pode entrar um pouquinho mais na nossa alma, trabalhar algumas coisas que são pertinentes a detalhes da nossa vida. Eu queria tentar fazer isso com os irmãos, espero que essa mensagem, essa palavra aqui toque o coração dos irmãos, tanto quanto tocou a minha quando eu estava estudando. Primeira coisa que o texto mesmo propõe, né? A gente sabe que o apóstolo Pedro, ele era o líder dos apóstolos. Ele não é o fundador da Igreja Católica, né? Mas ele era o líder dos apóstolos. Ele foi indicado por Deus, né? Ele sempre era colocado à frente enquanto Jesus estava na terra, e depois, naturalmente, os apóstolos fizeram ele assumir esse cargo, que não era um cargo para ter pompas, né? Muito pelo contrário. O cargo de liderança bíblico é um cargo de responsabilidade, é um cargo de trabalho, é um cargo de carregar o fardo, é um cargo onde você vai ser exigido mais e você vai ser cobrado mais por Deus também.
Então, e esse era o líder que Pedro foi. Só que Pedro, ele teve um processo, né, na sua vida, que não vai dar para mim, claro, falar hoje sobre tudo que Pedro passou, mas os irmãos conhecem a história de Pedro e sabem que ele demorou um pouquinho para entender plenamente a graça de Deus. Na verdade, até mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda estava um pouco empedrado, né? Assim como o seu nome Pedro. E ele foi, na minha visão bíblica, praticamente a partir do capítulo 10, que ele tem aquela passagem onde ele visita aquela família e eles se convertem, que ele vê aquela imagem antes, né, dos animais. A partir dali que ele realmente começa a deixar Deus usá-lo com toda a liberdade e liberalidade espiritual que ele precisava ter. E Pedro, na verdade, foi um homem como nós somos, né? Falhos, às vezes demoramos para entender aqui os propósitos de Deus para as nossas vidas, temos dificuldade para interpretar algumas coisas, reclamamos, como Pedro reclamou, às vezes, né, já pode ter acontecido com os irmãos, às vezes até negamos a Deus, como Pedro também negou, né? E isso não nos torna melhores ou piores do que ele ou que qualquer outra pessoa, simplesmente que somos pecadores independentes de Deus. Isso é importante nós reconhecermos. E aqui, na primeira epístola de Pedro, é interessante nós notarmos que a primeira epístola, quando você lê de uma forma corrida e depois lê a segunda epístola em seguida, vocês vão perceber que a forma de escrita, eu não estou nem falando para os irmãos fazerem uma análise no grego, né? Não, nada disso. Isso deixa para os estudiosos, mas se você simplesmente ler corrida as duas cartas, você vai perceber que não foi a mesma pessoa que escreveu. Então, se a carta é de Pedro, quem foi que escreveu, A gente entende mais ou menos aí na teologia que a primeira epístola de Pedro é uma carta mais... é uma carta que tem uma escrita mais apurada, de um escriba propriamente dito. Então, nós pensamos que a primeira epístola de Pedro foi ditada por Pedro, mas não escrita por ele. Isso que a maioria dos teólogos tem por convicção. E a segunda carta de Pedro já é uma carta mais grossa, durona, não estou dizendo que é ruim, ela é diferente da primeira. E aí parece que foi Pedro mesmo que escreveu, que era o jeitão dele, diretão, né, de chamar atenção, de falar. Então a gente vê essas diferenças. E aqui na primeira epístola, logo no primeiro capítulo, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele vai falar dessa graça de Deus, que ela é baseada na santidade que vem dele. Olha que interessante, ele começa falando: por isso eu peço que vocês cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Veja que quando você fala sede sóbrio, esperai, nos nossos dias é uma coisa quase que utopia, né? Ninguém tem paciência para nada, né? Se você estiver andando de carro como eu ando todos os dias aí de Uber, você vai perceber que cada esquina tem alguém se xingando. É um fechando o outro, é um gritando. Você vai na padaria, a mulher grita porque a fila está grande. Você vai no banco, as pessoas reclamam. Ninguém tem mais paciência. Mas olha que interessante. A Bíblia está falando que nós precisamos, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa mente, ou seja, dentro da nossa vida, nós precisamos ser sóbrios e ter paciência. E aprender a esperar. Entender, e aí dentro do nosso entendimento, como ele está falando aqui, que essa sobriedade vai nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo no devido tempo de Deus. Aprender a esperar é entender que tudo tem o tempo certo. Que as coisas não são do nosso jeito. Nós gostaríamos que fosse. Mas já imaginou que bagunça seria o mundo se cada um fizesse tudo aquilo que gostaria de fazer? Ia ter que ter um mundo para cada um praticamente, né? Porque nós somos chatos, somos turrões, somos brigões, uns são mais calmos, outros são mais fervorosos. Como é que fica tudo isso? Agora imagina no âmbito da igreja, né? Você tem que lidar com um irmão que gosta de ficar quietinho, outro irmão que gosta de falar, o outro irmão que está passando por luta, o outro que está dando glória. Somos diferentes. E nós temos que entender que tudo isso faz parte do plano de Deus, do tempo de Deus. Pedro está falando isso. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, ele fala aqui: sejam sóbrios, calma, tenham paciência. Pode ser que a luta esteja grande aí com os irmãos, como está comigo. Pode ser que as coisas não estejam tão fáceis, como às vezes não está para nós, mas calma, tenham paciência, entendam que tudo é um trabalhar de Deus. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade do Senhor. Nem uma folha de uma árvore cai antes que Ele saiba.
O nosso Deus, ele tem características que são pertinentes somente a Ele, que nós chamamos de características incomunicáveis de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso aqui nenhum de nós é, não adianta. Ele sabe, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Não há nada, não existe nenhuma barreira para Deus. Para nós existem muitas. Por exemplo, uma barreira que nós podemos ter agora é o frio. Outra barreira é o cansaço, o sono. Para Deus não, ele não precisa dormir. Ele não tem uma reserva de fôlego determinada, não. Ele é plenamente maravilhoso, ele é plenamente poderoso. Com apenas uma ordem ele pode curar, e com apenas uma ordem ele pode tirar uma vida também. Não há limites, não há barreiras para Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente e também ele é onipresente. Ele está aqui, como ele está lá na China, com os irmãos que estão se reunindo escondidos essa hora lá na China. Está lá também. Como os irmãos de alguns países da África, que há guerra civil, e os irmãos não podem se reunir também em público, eles estão nas cavernas de diamante, de carvão lá, se reunidos também, como os irmãos estão lá, como os missionários. E Deus está lá, e Deus está aqui, o Espírito do Senhor está em todo lugar. E é isso que Pedro está querendo mostrar para nós. Sede sóbrios, calma, espere. E aí vem a fórmula, vem a chave. Na graça que vos tem trazido da revelação de Jesus Cristo, amados. Sem a graça, nós não somos nada. Nós precisamos da graça de Deus. O ser humano que é mais egoísta, que é mais arrogante, que é mais soberbo, ele não é nada sem a graça de Deus. Ele não é nada se o sol não nascer todos os dias. Ele não é nada se essa fusão, essa transformação do gás carbônico com o oxigênio que vem das plantas, que vem do mar, das algas. Se isso não acontecer, ele não é nada. A graça de Deus que se manifesta para nós todos os dias. Nós precisamos mergulhar nessa, não é nem viver, é mergulhar. Entender que essa graça tem nos alcançado. A nossa vida financeira talvez não possa, como no nosso país, não está muito boa. Tá? Mas uma coisa Deus nos garantiu, o salmista diz isso, né? O pão não falta. O cafezinho está lá, né? Graças a Deus. Tá? O ovinho, o arrozinho está lá também. É gostoso, né? Bom, né? Deus é bom. Ele é maravilhoso. A graça de Deus. Nós merecemos esse pãozinho? Nós merecemos esse café? Nós merecemos esse ar para respirar? Mas a graça dele permite que isso chegue até nós. Amém. Pedro está falando, sede sóbrios, esperem nessa graça. Descansem nessa graça. Que ele fala da revelação de Jesus Cristo. Isso, a gente sabe que tudo isso se cumpriu em Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. A vinda de Jesus, a vinda de Cristo foi tão importante que foi um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo. O mundo se dividiu no meio, até mesmo na história. Você vai lá, você vai determinar na história se ela é AC ou é DC, antes ou depois de Cristo. Mesmo aqueles que não creem têm que considerar que foi impactante demais. E nós sabemos porque Ele habita em nós, Ele está no nosso coração. Aleluia. Quando tiver aquele momento de aperto, de luta, que a gente não esqueça que o Filho de Deus, o Santo, o maravilhoso, o poderoso está aqui, ó, na nossa vida. Isso é um privilégio que nós temos. Aleluia. Não há ninguém que possa dar e comprar. Não há ninguém que possa merecer. Não há nenhum homem poderoso demais que possa usar sua fortuna para conquistar isso. Deus, Ele dá para quem Ele quer. Amém. Especialmente para quem Ele quer, pequenino, humilde. Deus gosta desses, né? A graça de Deus. Versículo 14. Aí ele começa a entrar na questão de como nós precisamos, o que nós precisamos fazer para alcançar essa graça, essa sobriedade, essa calma. Ele vai falar, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ele está falando alguma novidade, irmãos, aqui? Mas é algo que é a base de tudo. Ele está dizendo para nós que nós devemos ser obedientes a Deus. Nós somos filhos da obediência, não da desobediência. Quando nós estamos reclamando, a gente está sendo obediente. Quando a gente está questionando a Deus,
de uma forma que ele tivesse que fazer alguma coisa e fosse obrigado a fazer. A gente está obedecendo a Deus. Veja, eu não estou falando que a gente não pode orar e falar com Deus, Senhor, está acontecendo isso, não estou entendendo, não tem problema. Desde que isso não seja colocar Deus contra a parede, né? De vez em quando você escuta aí por alguns pastores, graças a Deus no nosso meio isso não acontece tanto, mas coloque Deus contra a parede, Deus é obrigado a lidar. Meu Deus, eu me arrepio todo só de ouvir essas coisas, eu tenho um monte de medo. Já pensou colocar o Todo-Poderoso na parede? Quem consegue fazer isso? Deus é obrigado a me dar? Por que Deus é obrigado a me dar? Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou, se não for Ele? Como assim Ele é obrigado? Ele vai me dar porque Ele prometeu e Ele é bom, só por isso. Amém. Não é porque eu mereço nada, nem porque Ele tem que me dar nada. Se Ele não quiser dar, Ele não vai dar. Ele pode mudar o curso da história, Ele pode acabar com a minha vida, com qualquer pessoa, o que Ele quiser. Cuidado com a desobediência. É a segunda coisa que eu quero falar com vocês. A desobediência, ela nos afasta de Deus. Eu gosto sempre de olhar o horário, porque eu me perco. Puxa minha orelha se eu estiver indo muito. A desobediência nos afasta de Deus. A desobediência, ela nos faz caminhar para o lado onde Deus não está indo. Jesus fala que só Ele é o caminho. A verdade é a vida. Não existe vários caminhos. Não existe. As religiões são dadas com os caminhos que levam a Deus. Não levam a nada. O único caminho que leva a Deus é a sua palavra. E só. Cuidado com a desobediência. Cuidado com as paixões desse mundo, como ele está falando aqui. As paixões que nós vivíamos na época da ignorância. Se você é como eu, que viveu no mundo antes de entregar a vida para Jesus, talvez você entenda um pouco mais do que uma pessoa que nasceu na igreja. Apesar de que dá para entender. Mas quem já comeu do lodo e da podridão do mundo, entende muito esse texto aqui. Quem já comeu as bolotas, a podridão, de que você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. Você acha que é o bonzão, a boazona, e na verdade você vai dormir chorando, você acorda depressivo, você pula carnaval, fica com um monte de gente, tem a deturpação sexual aflorada, mas você acorda com dor de cabeça, sem saber o que aconteceu, não lembra nem com quem você saiu. É o mundo, as paixões do mundo. Bebe, não sabe nem o que fez, onde andou. Acorda em um lugar que não sabe onde está. Paixões do mundo. Ah, você pode falar, mas eu não bebo mais. Né? Eu nunca traí minha esposa. Tudo bem, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Amém. Agora, mentir também é pecado. Fofoca também é pecado. Falar mal do irmão também é pecado. Falar mal do pastor. Falar mal da esposa, do amigo. Ignorar o irmão. Tiago vai falar que até mesmo a omissão é pecado. Olha que coisa. Então, eu não fiz nada, fiquei na minha. A Bíblia fala que aquele que se omite, que tem que fazer o certo e não faz, está pecando. Olha que coisa. Paixões, coisas que enchem nosso coração, né? Aparece aquelas coisas que esse mundo trata como valiosas, dinheiro, beleza, moda, entretenimento, tudo aí, filmes, tudo. Pecado, nos afasta de Deus, faz a gente perder tempo, deixa a gente cansado, sobrecarregado. Aí você entende que está tão cansado, acha que é por causa do teu trabalho, que é os teus filhos, não é não. Porque a gente perde tempo com bobeira, 12 horas no celular, falando bobeira com os outros o dia inteiro. Se concentra nas coisas do Senhor, faz aquilo que Deus tem para te dar, para você ver como a sua vida vai ser abençoada. Amém. Como as coisas vão fluir, como o nosso coração vai se desprender na presença de Deus. E não volte, amados, que ele está falando das paixões que tinham anteriormente. Cuidado para não voltar a comer as bolotas. Cuidado para não voltar para aquela vida de escárnio. E se nós não tomarmos cuidado, a gente volta. Não pense que agora você recebeu um carimbo da salvação e que nada de ruim vai acontecer. Não caia nessa, meus amados. Se nós não tomarmos cuidado, o abismo ele está mais próximo do que o céu. Cuidado.
Ah, é só esse tempinho aqui, é só essas amiguinhas aqui, é só essa visitinha ali. Aí como foi falado aqui pelo irmão doente, a gente deixa de fazer as coisas, a gente deixa de vir na igreja para fazer outras coisas, a gente deixa de ler a palavra para ir na casa de não sei quem, a gente deixa de orar porque nós temos um compromisso que nós assumimos. Mas quem é que vai garantir? Quem é que vai nos dar a salvação? Quem é que nos dá a vida eterna? Mas quem eu prestarei contas? A gente tem que colocar na balança aquilo que é mais importante na nossa vida. Uma coisa que eu ouvi uma vez um pastor falar, e é verdade, ele falou: aquilo no qual eu me dedico mais tempo vai ser aquilo que verdadeiramente eu vou dar mais valor. O que você tem gastado o seu tempo? Se você focar o seu tempo na palavra, na sua família, nas coisas que Deus te dá, na oração, você vai valorizar muito isso. Agora, se você gasta o seu tempo assistindo futebol, brigando com o vizinho por causa de jogador. Outro dia eu vi 2 irmãos discutindo por causa do Neymar. Eu falei: para com isso. Perca seu tempo. Ah, mas o Neymar, deixa o Neymar lá. Não sei se ele vai ser salvo, se não vai, se ele está com Deus, se não tem. Sei que ele teve uma vida promíscua e que Deus tem misericórdia na vida dele. Agora, vou perder o meu tempo? Sendo que tem irmãos, às vezes, na igreja que estão precisando de ajuda e eu perdendo tempo discutindo sobre um cara que não tem nada a ver, assistindo 45 minutos de futebol. Tem pessoas que não vêm no culto para assistir futebol. Tem pessoas que não vêm quarta-feira porque estão assistindo novela em casa. Eu estou falando algum exagero, meus irmãos? Não, é verdade. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nisso. Ah, mas futebol não gosta. Novela, Deus me livre. Mas aí começa a aceitar a visita na hora do culto. Começa a fazer uma coisa que pega um trabalho a mais, já estou ganhando dinheirinho. Às vezes, até mesmo aquilo que parece bom aos olhos de Deus, nos afasta dele. Tem que ter sabedoria do que a gente faz. Uma vez eu fui líder de jovens na primeira igreja Batista de Santos, pastor de jovens lá, né, durante 4 anos, e um jovem estava procurando emprego, e aí foi uma luta grande e ele conseguiu um trabalho. É o caso dele, hein? Pelo amor de Deus. Estou falando que isso aplica na vida do irmão. E quando ele veio me falar do trabalho, ele só folgava na segunda e ele trabalhava, domingo era o dia que ele mais trabalhava o dia todo. Ou seja, ele ia vir na igreja, talvez na quarta-feira, se desse tempo. Aí eu falei: amado, será que isso aí é de Deus? Eu, como pastor, eu não estou aqui para falar o que é certo e errado para você, eu não sou seu juiz. Eu sou só um conselheiro. Mas ora. Não, pastor, imagina, o salário é ótimo. Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheirinho, vou poder dar o meu dízimo. Deu dízimo 2 meses. Sumiu. Não voltou mais. Quando eu fiquei sabendo, estava com uma mulher, não sei aonde, se envolveu com não sei o quê. Entendeu, irmãos? Nem sempre aquilo que parece bom é de Deus, sabe? Às vezes a aparência, como o apóstolo Paulo diz, as mãos lá em casa, o diabo ele pode se aparentar até de anjo de luz. Para enganar. Ele vai numa necessidade tua, ele sabe que você está precisando desse dinheiro. Mas está te afastando das coisas de Deus. É melhor a gente ter um pouco de escassez desse mundo e ter o Senhor, do que a gente ter tudo no mundo e não ter Deus. Tempo com a família, tempo com os filhos, culto no lar, eu brinco com isso toda igreja que eu vou. Eu vim da Areia Branca falando isso, passei pela primeira de Santos, fiquei aqui no outro, eu não sabe, tantos anos falando isso. Irmãos, não abram mão no culto do lar. Não deixem de fazer o culto do Senhor todos os dias no lado de vocês. Graças a Deus na minha casa, se às vezes esqueço, acontece alguma coisa, meus filhos lembram. Já trazem lá o livrinho, aqui a gente lê para ele a historinha, já vem lá, pai, hoje sou eu. Eles brigam entre eles para escolher a história. Isso é bom. Mas isso vem com suor, com insistência, irmão. Porque na hora aparece um monte de coisa, vizinho chama, não sei quem liga, cai a luz, a internet acaba. Acontece um monte de coisa nessa hora. Mas quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus honra. Amém. Aleluia. Hoje eu até me surpreendi com o Davi, que é o meu filho mais velho. A história que eu contei hoje foi a de Abraão para eles. E aí eu perguntei: filho, quem foi Abraão? Ele falou: Abraão foi marido de Sara, que depois teve o filho Isaac. Ele foi contando a história todinha. Eu falei: olha, não preciso falar nada. Ele sabia. Eu falei: Eles gravam. que bênção.
Deus. Amém. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Fica até emocionado, né? Amém. Mas não volte ao tempo da ignorância. Cuidado. E a última coisa, para eu poder terminar. Versículo 15. Pelo contrário, segundo aquele que é santo, que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Existe um padrão de vida cristã, tá? Não é do jeito que a gente acha que é, não. Eu me visto assim. Hoje eu não quero ler a Bíblia. Amanhã também não. Deus conhece o meu coração, Ele sabe. Orar, Ele já sabe tudo que eu vou falar. Não é assim, irmãos. Existe um padrão de vida que Deus deixou. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que se vestir decentemente, tem que falar do jeito certo. Não vai... Você pega os jovens de hoje, se você tem um jovem em casa ou algum vizinho, você sabe. Você não entende nada do que eles falam. É um horror. Mano, não sei o que, eu falo, meu Deus, que isso? É uma língua diferente? Está virando um dialeto novo. Mas não é, é escassez do português. É um lixo de palavras que leva os nossos jovens a ficarem burros. Porque vai diminuindo a letra, o nome, não sei o quê. Em vez de chamar pelo nome, e aí pai, paizão, que paizão, meu? Nem te conheço, pai, o quê? Pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho marmanjo desse aí. Ficando com a cueca aqui em cima. Que é o quê? Meu filho sai assim pra rua, eu pego ele na lapada que ele volta correndo. É isso. Paizão, que paizão. Mas é assim que tá. Tem um padrão, nós temos um padrão. A gente tem uma conduta que Deus deixou. Ele fala aqui, ele fala no modo abrangente, nós precisamos ser santos como Deus é santo. Nós precisamos viver com alegria e com glória como Ele vive. Que o nosso procedimento, como ele fala aqui, seja santo como Deus é santo. Amém, Jesus. E a palavra santo, ela significa separado. Separado das coisas do mundo. Diferente dessas coisas, irmão Calixto. Não adianta você querer ser muito parecido com o mundo. Às vezes algumas igrejas não entenderam o Evangelho. Vamos pintar as paredes de preto. Vamos fazer não sei o quê. Porque a balada é assim, vamos dar jogo de luz. Vocês não entenderam o Evangelho ainda. O povo de Deus se destaca por ser diferente, não por ser igual ao mundo. Nós atraímos as pessoas com a pregação do Evangelho. Não é cantando rap. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. O preto da parede não tem problema em si. Mas a intenção do coração que fez isso estar lá tem. E vira uma discoteca mesmo. Se você pegar no YouTube aí alguns cultos, é uma discoteca. Tem uma igreja grande lá em Alphaville. Meus irmãos, o culto, eu não conseguiria nem entrar, eu. É uma barulheira, é uma confusão, todo mundo levanta, e vai, e pula, e vestido, e mulher com saia aqui, e homem com roupa grudada, e parece homem. É horroroso. Isso é o padrão de Deus. Jesus estaria ali. Eu gosto de falar isso, acho que eu falei para vocês já aqui. A melhor coisa que nós temos a fazer para saber se é a vontade de Deus ou não é perguntar: Jesus estaria fazendo isso que eu vou fazer? Jesus estaria nesse local que eu estou agora? Eu não vejo Jesus naquele lugar. Como também eu não vejo Jesus numa igreja bonita como essa, mas se infelizmente estivesse cheio de gente mentirosa, arrogante, soberba, Jesus também não estaria. Mas graças a Deus não é o caso. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Sede santos, separados. Então, se o mundo grita, eu vou ser sóbrio. Se o mundo está impaciente, eu vou ser paciente. Se o mundo xinga, eu vou ficar calado. É difícil, né? Eu vou ficar calado. Sou burro, sou. Sou ignorante, sou. Tá bom, tá bom. Tá bom. Quem é que está certo no final, né? Quem é que tem a glória garantida? Você entende que o mundo ele já perdeu, não é nem que ele está perdendo, ele já perdeu, amados. Nós tivemos a benevolência de Deus, da misericórdia dele recair sobre nós e ele nos ceder a salvação. Mas o mundo não tem.
E não vem com essa história de que todos serão salvos, né? A salvação é universal, tem alguns pastores pregando isso por aí. Mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que Jesus fala, ó, pequeno rebanho, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Poucos. Me arrisco dizer que até dentro das nossas igrejas não são todos que vão ser salvos. Até nos nossos púlpitos, pastores. Porque não são todos que estão pregando o Evangelho. Verdade. Existem pregações das mais famosas. Aliás, agora é pastor por necessidade, né? Tem um pastor que conta piada, faz stand-up, tem um pastor fofinho, né? Agora ele fala horroroso. Não sei como as pessoas conseguem ouvir aquilo. Mas o cerne da questão não é o pastor ser mais manso, não é isso. Mas o que ele está falando ali? O quanto ele pregou a cruz. O quanto ele está pregando arrependimento, irmãos. Não é consolar. Quem consola é o Espírito Santo, não é o pastor. O pastor não está aqui para ficar, irmãos, está tudo bem, né? Vamos lá. Ai, é tão gostoso. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para exortar, para pregar a palavra. É para ferir o nosso coração mesmo. Eu sento ali, eu quero ser sacudido por quem está pregando. Eu quero que Deus fale no meu coração que eu preciso mudar, porque eu não quero chegar lá no céu e ter que pedir perdão para Deus por coisas que eu estou carregando durante anos. Se eu posso me livrar disso. E se eu ficar, está tudo bem, né? Ai, está gostoso. Não sai, irmãos. Não muda. Pregação não pode ser autoajuda. Quem é a nossa autoajuda é o Espírito do Senhor. Amém. Você é de santo, porque eu sou santo. Sou santo, eu sou puro, eu sou glorificado. Você precisa me seguir. Deus precisa ser adorado pela beleza da sua santidade. E Ele escolheu a nós para adorarmos a Ele. Pecadores, vários. Mas quando Jesus olha para nós, Ele nos olha com o banho do sangue dele da cruz. E aí Ele enxerga a glória, o amor, a pureza que vem do sangue dele. Não de Aleluia. Oh, glória. Que Deus nos abençoe. Tenha muita misericórdia de nossas vidas e que a gente aprenda e entenda que nós precisamos de Deus cada vez mais, tá bom? Estude esse texto em casa, 1 de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Deixa o Espírito falar. Glória. Aleluia.